Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, bom, a gente tá aqui, para mais um episódio do podcast dessa semana. Eu tô com o Tadeu. A gente vai falar um pouco sobre atletismo, sobre para esporte, para pessoas com deficiência. Bom, Tadeu, muito obrigada, pela sua participação. E queria que você começasse a contar, um pouquinho de você, falar um pouco de você pro pessoal, do que você faz. Ok. Então, meu nome é Tadeu Magaldi, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão, eu não enxergo com o olho esquerdo, e sou cego, do olho esquerdo, e tenho baixa visão do olho direito. Eu, eu enxergava bem até ali os meus 13 anos de idade, quando eu descolei a retina pela primeira vez do olho direito, devido a uma automiopia, que eu nasci com miopia alta, Só para ter ideia, hoje eu tenho 19 graus, 19,5 para ser mais exato, no olho direito. Isso, bem alto, É bastante. Pessoas falam lá que tem 5, 7, que tem muito, eu falo, ixi, vocês nem sabem de nada. Nem te conto, né? Isso. Então, aí todo automíope ele tem uma propensão de descolamento de retina, E aí comigo foi assim, com 13 anos eu descolei a retina, e aí eu consegui fazer a cirurgia, foi rápido assim que eu percebi que descolou, aí a minha mãe lá foi rápido, a cirurgia, me levou pro médico, e aí é a visão, inclusive, que eu tenho até hoje do olho direito. Já no olho esquerdo, lá com mais ou menos 18 anos de idade, descolou, aí eu demorei muito para buscar ajuda e tal, e aí não teve jeito, aí acabou que eu perdi a visão do olho esquerdo. Bom, isso é só para falar um pouco da minha deficiência, Uhum. Enfim, hoje eu tenho formação em educação física, Eu sou um educador físico, fiz licenciatura e bacharelado no UNASP, Campus SP, aqui na região sul de São Paulo, É a região do Capão Redondo, para quem conhece. E isso foi em 2012 que eu me graduei, e de lá lá na faculdade mesmo, eu comecei a conhecer sobre a corrida de rua, Um ano antes, de eu entrar na faculdade, ali em 2007, eu já tive o meu primeiro contato com o esporte que hoje é onde eu estou totalmente inserido, que é a corrida de rua, Uhum. Eu tinha, depois do que eu realmente perdi a visão do olho esquerdo ali com 18 para 19 anos, Eu tinha um sonho muito grande, assim, como todo garoto, toda criança brasileira, de ser um jogador de futebol, E aí tentei muito, E assim, eu não podia tomar bolada no olho, bater a cabeça, porque isso aí Era um descolava a risco, retina. Isso. Mas eu, assim, não queria nem saber, e aí tentei muito ser jogador de futebol, e muito, assim, dessa questão da perda da visão foi por conta disso, E aí, quando eu vi que eu não tinha mais chance de me tornar um jogador de futebol profissional como eu queria, que realmente estava atrapalhando essa questão de não conseguir enxergar muito bem, aí eu realmente desisti de tudo, fiquei meio desiludido da vida e fui, como se diz aí, entre aspas, que é uma mentira, curtir a vida, Aí fui Uhum. pra baladas, pra noite e tal, fui para caminhos bem longes, assim, do esporte, assim, do que ser um atleta como tem que ser, assim, que a gente pensa que um atleta é. E aí, só que aí, ali, como eu falei, em 2007, eu acordei de manhã, assim, e liguei a TV e estava passando no Esporte Espetacular, aquele programa de esporte que passa na Globo de manhã, estava passando uma corrida. O nome da corrida era Volta Pan-Americana, que é aí no Rio de Janeiro, inclusive, tinha essa corrida. E hoje ela não tem mais, mas ela era muito famosa antigamente. E aí eu vi um atleta chamado Gladson Barbosa, que depois eu tive a felicidade de compartilhar essa história com ele. Eu vi ele ganhando essa prova
num sprint, assim, alucinante, numa arrancada alucinante, ele veio de trás, ganhou dos quenianos lá, os temíveis quenianos da corrida de rua, e dos atletas do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha uma equipe muito forte antigamente de corredores de rua, corredores e corredoras, e e aí eu vi aquilo mexeu muito comigo, porque eu sempre vivi muito o esporte, assim, no futebol, né, muito intensamente, assim, Uhum. uma coisa da competição, da garra, e tal, e aquilo mexeu muito comigo, eu falei: "Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a correr também". Só que eu fumava, bebia, e como eu falei, era baladas e tal, Não mas era eu muito o decidi perfil de quem ia. então, nem um pouco, né. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu falei: "Quer saber? Eu vou começar a correr". E aí, na mesma hora, assim, botei uma bermuda lá largona, uns tênis lá que eu tinha, uma camiseta e saí correndo. Nossa, eu não consegui correr nem 30 minutos, acho que eu falei assim: "Eu vou correr uns 30 minutos, vai". Porque eu acho que não consegui correr nem uns 20 morrendo, assim, nossa, muito ruim. Mas aquilo mexeu comigo a tal ponto que eu decidi ir nas outras vezes e tal, e aí decidi me inscrever aí numa corrida de rua, comecei a pesquisar e tal, e vi que tinha uma corrida de 21 quilômetros aqui em São Paulo, né, uma meia maratona, né, que é a distância aí dos 21 quilômetros. E eu falei: "Ah, eu vou me inscrever nesse negócio aqui, vou ganhar isso aqui", porque também não tinha a mínima Vamos noção de treinamento, de corrida, em nada. E aí o nome da prova era Meia Maratona Internacional de São Paulo. E aí tinha essa distância dos 21 quilômetros, e tinha uma distância de 5 quilômetros também, né, que isso é normal dentro das provas de longa distância de 21 quilômetros, de que é a meia maratona, de 42 quilômetros, que é a maratona, ter distâncias menores dentro dela, então 5 km, 10 km, e aí nessa meia maratona tinha a distância dos 5 quilômetros, só que daí eu falei assim: "Ah não, eu vou fazer logo esses 21 quilômetros aqui, não vou fazer só 5 não". vou Eu não logo no tinha máximo, né. não tinha nem a noção do que eram 21 quilômetros, tinha feito poucos treinos, e aí eu falei: "Não, mas eu vou dar conta, eu vou fazer e vou ir bem". E aí chegou o dia e eu fui. Nossa, já saí correndo forte, como muitas pessoas fazem hoje em dia, saem correndo muito forte, e aí quebram, né, como a gente fala, na corrida. E foi comigo, acho que no quilômetro 3 eu já quebrei, já comecei a correr devagar, com muita dificuldade, e aí, enfim, eu consegui completar essa distância de 21 quilômetros, mas chorando muito, porque foi muita superação. Inclusive, hoje mesmo, você vê que incrível, contando essa história, vem na cabeça um aluno meu também, que pela primeira vez conseguiu fazer uma distância de 10 quilômetros hoje no treino, na pista de atletismo lá do NASP, e ele chorou bastante, o Helder. E olha só, contando essa história, veio esse fato que aconteceu hoje, porque assim, é muita superação, é muita coisa que vem na cabeça, assim, quando você tá lá no km 10 e você não aguenta mais e você fala: "Eu tenho que chegar, eu vou completar esse negócio". É um turbilhão de emoções que vem na nossa mente. E comigo, quando eu superei essa distância de 21 quilômetros, foi exatamente o que aconteceu com o meu aluno hoje, aconteceu comigo hoje. E eu até falei para ele, eu falei: "Nossa, eu sei o que está acontecendo com você, porque você está Você já chorando assim". passou, né. Exato. Nossa, me arrepia e me emociona de lembrar do que aconteceu hoje, de lembrar o que aconteceu comigo lá há 18 anos atrás, na minha primeira corrida de rua, né, a minha primeira corrida de rua foi uma meia maratona. Então, esse esporte ele é muito viciante por conta disso e de muitas outras coisas que só esse esporte consegue proporcionar. Eu já vivi intensamente alguns esportes, mas assim, como a corrida de rua, nada parecido, assim, de questões, assim, de emoções que a gente passa e vivencia. Então, é por isso que o esporte, a corrida de rua eh, é o esporte mais que vem sendo cada vez mais praticado por pessoas, né, cada vez mais pessoas aderem, né. No Brasil são 14 milhões de pessoas que praticam a corrida, né, isso é muita coisa. É o esporte mais praticado, assim, pelas pessoas hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, porque tem esses fatores aí, e um deles é esse de mexer com a sua emoção. Então, eu vivo esse esporte intensamente há 18 anos
e a gente tem muita história legal para contar a respeito desse esporte, como ele transforma a vida das pessoas, né? Como ele transformou a minha vida e como eu estou ajudando pessoas ao longo desse tempo transformarem suas vidas também. São muitas histórias, histórias de pessoas que eram obesas, pessoas que eram depressivas, que tinham Uhum. autoimagem, a sua autoestima muito baixa, né? E então a gente consegue ser um agente de transformação na vida dessas pessoas aí ao longo desse tempo. Isso nos deixa muito feliz, nos deixa muito motivado a continuar, nesse esporte. E estou falando, um pouco aí sobre já o que que é o esporte, o que que é a minha vida dentro desse esporte. E foi assim, né, você já contou um pouco, foi assim que você entrou para o atletismo, né. E aí eu Isso. também queria que você falasse que você tem, como você já citou também, você dá aula, você tem um projeto, né. Como é que Isso. começou, surgiu esse projeto? Como é que foi? Isso, então, o que acontece, quando eu comecei a praticar esse esporte, eu não sabia que mesmo com a minha deficiência, eu não sabia que eu me encaixava como uma pessoa com deficiência. Em 2007 ainda era muito pouco, hoje ainda, né, precisa avançar um pouco essa questão aí da inclusão, dos direitos da pessoa com Uhum. deficiência, mas em 2007 tinha muito pouco, falava-se muito pouco ainda sobre essa questão. Bom, pelo menos eu não era desse meio, né, então tinha muito pouco contato com essas questões aí da pessoa com deficiência, inclusão e tal, não sabia nada disso. Então quando eu comecei a correr, como se fala, no público geral, né, que é as pessoas aí sem deficiência. E eu não sabia que eu me encaixava como um atleta paralímpico, né, porque nesse esporte, né, no paradesporto, tem as suas deficiências, e tem deficiência motora, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, e todas essas deficiências, dentro dela, tem as suas, subdivisões, né, tem as suas classes funcionais. Uhum. Então, né, dentro da minha, que é a visual, tem 3 classes. Tem a classe 11, a classe 12 e a classe 13, né, B. Tem a B11, a B12 e a B13. A a B11 é a classe de cegos, realmente que não enxergam. Eles inclusive eles são obrigados a colocarem um tampão oftalmológico e terem um óculos que veda tudo, né, antigamente era uma venda, hoje também já pode usar um óculos que também tampa tudo, totalmente, filmado, né, para Uhum. realmente não enxergar nada, né, porque tem, pessoa cega que enxerga um pouquinho de luz, né, Sim. e aí isso, querendo ou não, já ajuda um pouco, né, e aí para garantir que todas as pessoas da classe 11 compitam, sob a mesma condição, então é colocado esse tampão oftalmológico e é colocado esse óculos, como eu disse, ou essa venda, para realmente garantir que ninguém vai enxergar nem um pouquinho de luz. Então essa é a categoria 11 e eles têm que correr logicamente com um guia, né, e Uhum. o trabalho do guia eu vou falar um pouquinho mais lá no projeto Atletismo Sem Limites, que eu vou entrar. Então, a categoria essa é a categoria 11. Mas daí tem a categoria 12 também, que é de pessoas com deficiência visual que enxergam um pouco. E aí, essas pessoas elas podem optar por correr com guia ou sem guia, fica a critério delas. E tem as pessoas da classe B13, que é a minha, que elas não podem usar guia para competir e elas têm que correr ou participar das provas de campo, né, que no para-atletismo a gente tem as provas de pista, né, que aí vai levar a sigla do T13, ou Uhum. T11 ou T12, que é do track, né, que significa pista em inglês, ou elas podem competir na pista também, e aí vai na frente delas o F, que é do field, que é de campo, né, as provas de campo são, saltos, arremessos e lançamentos. Então ela pode estar também competindo, fazendo salto em distância, arremesso de peso, arremesso de disco, salto em altura, e aí ela vai ser do F, ela vai ser do field. No E aí ela vai caso, essas só te interrompendo, desculpa. não, Essas siglas que você citou, T11 e tal, já são as características do deficiente para sim. atletismo, né?
Isso, exatamente. O que acontece? A pessoa com deficiência, para ela participar de uma competição oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro, e depois, consequentemente, do Comitê Paralímpico Internacional, né, para participar de uma Paralimpíada, para participar de um Mundial Paralímpico, ela precisa antes passar por uma classificação funcional. Ela passa com os médicos, né, no caso do visual, passa com os oftalmologistas, primeiro aqui do Comitê Paralímpico, e aí se ela se classificar para um campeonato mundial ou para um campeonato paralímpico, ela vai passar com os médicos lá do Comitê Paralímpico Internacional. Então eles fazem uma avaliação para ver realmente o grau de deficiência dessa pessoa, para enquadrar ela em uma dessas 3 classes aí que eu acabei de mencionar. E aí eu tenho, né, a classificação nacional, e eu sou classificado aí pelos médicos do Comitê Paralímpico Brasileiro como um participante da categoria T13. E aí, como eu estava dizendo, esse que é o meu caso, eu não posso usar guia, está na regra, né? Eu não posso usar um guia para competir, eu tenho que competir nas mesmas regras de um atleta sem deficiência, porque realmente eu tenho um resíduo, uma visão suficientemente boa para isso, entendeu? Uhum. Então é isso que acontece. E aí todo atleta da T11 vai competir só com atletas da T11. Às vezes acontece, e é normal, de todas as classes competirem juntas, ao mesmo tempo, mas elas não estão competindo uma com a outra. Tem a classificação certinha ali de cada uma. Entendi. E Uhum. a gente, né, um pouco do seu projeto, no caso, que o projeto que Uhum. você tem. Isso aí, daí o projeto Atletismo Sem Limites, é o que acontece. Lá no NASP, né? Ele acontece na pista de atletismo do NASP. A gente já está no 4º ano com o projeto Atletismo Sem Limites. Minha esposa, Ana Paula, que também é educadora física, ela viu essa necessidade ali, principalmente no período da pandemia, onde as pessoas estavam confinadas ali, né? Estavam num quadro de depressão, muitas, né? Devido ao isolamento social. A gente viu a oportunidade de estar fazendo um trabalho com essas pessoas. Já foi ali naquela época onde estava mais tranquilo um pouco a pandemia, já estava mais liberado, né? A gente decidiu voltar um projeto para pessoas com deficiência lá da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá do NASP, né? Uhum. E aí nós entramos em contato com a direção do NASP, eles gostaram do nosso projeto e cederam lá a pista para a gente estar fazendo esse trabalho com essas pessoas com deficiência visual da nossa igreja, que a gente também tem um ministério lá na nossa igreja de pessoas, é o Ministério de Cegos e Baixa Visão. E aí a gente teve essa ideia, minha esposa teve essa ideia e eu também curti muito, e a gente começou a desenvolver esse trabalho com as pessoas lá, e aí essas pessoas começaram a chamar outras pessoas que de fora da igreja, do seu conhecimento lá, né, que tinham amizade, e aí o projeto foi crescendo. Hoje a gente está lá com uma média de 12 pessoas que participam lá do nosso projeto, pessoas com deficiência, e a gente conseguiu trazer outras pessoas sem deficiência também, porque tem lá várias pessoas que realmente, né, seria aí o caso do T11, né, Uhum. que precisam de um guia, né, que são cegas. E aí a gente tem os guias voluntários lá, tem várias pessoas que nos ajudam lá, Ah, que, legal. que criaram um carinho muito grande por esse projeto, que ajudam as pessoas a caminharem, a correrem. Inclusive a gente tem lá bons corredores lá que a gente está conseguindo formar, que estão se destacando nas corridas de rua aqui em São Paulo. Então a gente precisa de guias voluntários, porque o projeto é um projeto voluntário, né? A gente não tem nenhum recurso ainda, né? Uhum. Para ter guias assim para pagar, né? Então a gente tem lá, todos os guias são voluntários, então eles ajudam, eles vão além de só ajudar ali na pista, eles vão buscar o pessoal na portaria, vão levar o pessoal no ponto de ônibus. Então é uma coisa assim que eles ficam eles nos agradecem por poder estar ajudando essas pessoas, o vínculo de amizade que a gente está criando lá está sendo muito legal. Às vezes a gente vê, não só a gente está vendo lá não só o desenvolvimento físico das pessoas, né? Porque lá chegaram pessoas cegas que com autoestima baixa, como eu disse, mas também obesas,
com problema de diabetes alta, dislipidemia, com taxa de gordura no fígado, com problema de respiração, e começaram lá a caminhar, a correr, a fazer fortalecimento muscular, e, se livraram aí, baixaram seus níveis aí de diabetes, de glicose no sangue, emagreceram A muito. atividade física faz isso, né, ajuda bastante. Aí só isso já seria uma bênção, né, mas também elas criaram aí vínculos de amizade, de sociabilidade, né, socialização, enfim, aumentaram muito a sua autoestima também. Você vê que elas estão mais felizes, agora estão mais dispostas, mais alegres mesmo, sabe. Uhum. Então, como eu falei lá no comecinho, né, o esporte, a corrida, como um agente transformador na vida das pessoas. Então isso tem sido realmente muito gratificante para a gente continuar assim, nos motiva bastante. Tem motivado os nossos guias voluntários lá também. Eles estão gostando muito de estar nos ajudando, ajudando outras pessoas. E aí a gente está falando sobre os guias, mas eu queria que você citasse também quais são as outras, digamos assim, adaptações, né, que precisam ser feitas no atletismo paralímpico para um atletismo, digamos assim, convencional, né, para pessoas sem Aham. deficiência. Ah, sim, sim. Ah, então, na corrida, né, a gente tem essa questão do guia, né? O guia, ele leva a pessoa com deficiência visual através de uma cordinha, né? Tem uma cordinha que o atleta, né, com deficiência segura com as mãos, né? E no outro lado da outra cordinha, o atleta guia, ele conduz então esse atleta, né? E aí ele tem que fazer toda a audiodescrição quando é provas de rua, né? Quando é Uhum. provas de rua, tem que fazer toda uma audiodescrição, falar, ó, vai passar uma lombada aqui agora, a gente vai subir e vai descer, ó, agora então, daí conta, 1, 2, 3, subiu e desceu, aí tem um buraco, fala, opa, agora a gente vai puxar aqui um pouquinho pro lado aqui para desviar desse buraco, vai puxar um pouquinho para a esquerda para desviar das pessoas ali na frente e tal, aí vai descrevendo, ó, vai chegar agora o ponto de água, você vai querer água e tal, então o guia tem que ter essa atenção de estar sempre descrevendo o percurso, né, para a pessoa, e aí ela vai pegando esse feeling. Já em provas de pista é um pouco mais tranquilo, porque não tem obstáculos, né, como tem na rua, e aí é só uma questão de uma ultrapassagem de um atleta que está lá na frente, para ter mais esse cuidado, né, e seria mais básico, né. E já assim, se a gente for pegar outras provas do para-atletismo, tem a questão ali, vai para para provas de salto, salto em distância, né. Pessoas cegas conseguem saltar em distâncias e saltam muito bem, só que elas precisam aí da ajuda também de um guia. Então o que acontece, né, o guia coloca a pessoa ali no corredor do salto, né, aonde ela vai fazer ali o salto dela, posiciona ela na distância que eles treinaram, bem de frente para a caixa de areia, para ela pular ali, né, saltar naquela areia, né, e aí o guia fica lá na frente dela, vamos dizer aí, mais ou menos uns 15 metros de distância, de 10 a 15 metros, vai depender um pouco de atleta para atleta, tem atleta que precisa de mais distância para saltar, tem atleta que precisa de menos, mas vamos colocar em uma média de 10 a 15 metros de distância, ele fica bem na frente desse atleta, desse saltador, e ele fica batendo palma para essa pessoa com deficiência se nortear para onde ela tem que correr. Fica Uhum. ali batendo palma, chamando ela, e aí ela vai no momento dela e faz esse salto. E aí ela consegue fazer o salto dela dessa forma, guiada pelo seu guia, né, que os 2 já treinam junto, então já tem uma afinidade bem grande para fazer, isso, né, então, O guia ele tem um papel bem importante, né, nesses total. esportes, né. É, total. Na questão aí da pessoa realmente cega, sem o guia, ela não consegue fazer, a prática do seu esporte, ela não consegue competir, né. Então, realmente, o guia, ele é os olhos, né, do atleta com deficiência visual, do atleta cego. É muito legal de ver esse trabalho ao vivo, de ver os treinamentos, né. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tem o Centro de Treinamento Paralímpico, né, melhor dizendo, que é um complexo extraordinário, é um complexo, assim, de primeiro mundo. Você tudo que você imagina lá de esporte paralímpico,
você tem lá, tem hipismo, tem judô, tem o Nossa, eu goalball. imagino. É imenso lá. Eu fui algumas vezes já competir lá, é muito legal. Tem hotéis lá, nossa, cara, tem de tudo. É toda pessoa que gosta assim de esporte, que quer conhecer algum esporte paralímpico, tem que conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. É algo assim fora de série, não tem nada igual no Brasil. E, inclusive, tem alguns esportes que não são paralímpicos, por exemplo, o Troféu Brasil de Atletismo, que é o principal torneio de atletismo do Brasil, ele aconteceu lá, o último, esse ano. Aconteceu lá no Centro de Treinamento Paralímpico, porque de fato é uma estrutura incrível, para você ter uma ideia. E aí todas as competições paralímpicas mundiais, muitas delas estão acontecendo lá, por ter essa estrutura fantástica, com hotel, com todo o suporte, restaurante, tudo tem lá, fisioterapia. Então, É um lugar bem completo, né, assim. sim, sim, completíssimo, é incrível. Então a gente tem eh, isso, uma estrutura como essa. E isso vai levar aí o que acontece, né? O Brasil, ele é uma potência paralímpica, né? Já há algum tempo aí, já há algumas Paralimpíadas aí que o Brasil vem figurando entre os 5 melhores do mundo, né? Então, essa última Paralimpíada mesmo que teve em Foi Paris, né? uma boa campanha, né, que o Brasil fez esse ano, assim. Né? Foi a melhor de todos os tempos, Sim. né? Então, isso vem mostrando a força do Brasil nesse cenário paralímpico cada vez mais. E aí vem o investimento, né? Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, inauguraram esse centro de treinamento paralímpico com essa estrutura fantástica. Por quê? Porque tem um retorno, né? Porque, como eu falei, de fato, o Brasil figura já há algum tempo entre os 5 melhores no esporte paralímpico, né? Então, realmente merecia e merece, né, uma estrutura como essa, o esporte paralímpico aqui no Brasil. E pegando esse gancho, né, Tadeu, como que você vê hoje a questão do atletismo em termos de inclusão, de visibilidade, em relação até outros anos, né, anos atrás, assim? Uhum. Cara, eu vejo que, assim, como eu disse, eh, tem o que deveria ser mais divulgado nas escolas, né, o esporte paralímpico. É uma coisa assim que o esporte olímpico mesmo, né, ele é muito pouco divulgado nas escolas, né. São poucos professores que levantam essa bandeira do olimpismo, né. Então, do paralímpico ainda é menos ainda, né. A Uhum. gente vê, eh, a gente vai em escolas de vez em quando e vê que tem pessoas lá com e sem deficiência que são talentos no esporte, né, que poderiam estar aí realmente competindo forte aqui no Brasil e até fora do Brasil, mas como não tem projetos aí nas escolas para atender as pessoas com deficiência e sem deficiência, aí esses talentos se perdem, né. Então, precisaríamos muito ter aí projetos dentro de escolas aí, para pessoas com deficiência, principalmente, projetos aí de para-atletismo, de para-badminton, de basquete em cadeira de rodas, Uhum. de ciclismo, esportes aí, futebol para cego, deveria ter, Ter né. uma divulgação, né, maior. Também, também, uma divulgação maior, porque lá no Centro de Treinamento Paralímpico tem vários projetos assim, só que é lá, né, então deveria também ter alguns E às outros. vezes muitas pessoas nem conhecem, né, tipo, Isso, não não. sabe que existe. Exato. Exatamente, é uma estrutura fantástica, mas se você for perguntar, poucas pessoas sabem que tem essa estrutura fantástica aqui em São Paulo. Realmente isso, teria que ser muito mais divulgado. Sim, é o que eu sempre falo, né, se pegar a questão das Olimpíadas, das Paralimpíadas, por exemplo, você vê que não é muito difícil passar numa TV aberta, então eu acho que isso também Uhum. talvez ajudaria numa divulgação, né. Exatamente, não tenha dúvida, tipo evento de Copa do Mundo, né, pô, passa nas Separa TVs, tudo, as para Olimpíadas, tudo tudo, exato. para.
Exatamente, as Olimpíadas mesmo para, mas agora no Paralímpico não passou em nenhum canal aberto, passou lá só em uns 2 canais fechados, se eu não me engano foi 2, eu tenho certeza de um. Mas passou assim, e aí passava na TV lá nos jornais lá, só uma manchetezinha e tal, Uhum. e então realmente teria que ter essa divulgação em TV aberta, né, que realmente não acontece. Isso aí, incentivaria muito o esporte, né, a crescer. Sim. Bom, Tadeu, encerrando aqui, né, a nossa conversa, eu queria te agradecer mais uma Uhum. vez pela disponibilidade, em ter topado aqui participar. A Imagino. gente pode preparar aí, né, uma parte 2, se Com certeza. possível, quando puder, quando a Vamos sua sim. esposa também puder, né, estar presente, vai Não, ser com bem legal. certeza, com E certeza. deixar um espaço, né, para você divulgar aí o seu trabalho, divulgar o seu projeto, para o pessoal ir lá conhecer e tal. Se tiver rede social, alguma coisa que você queira Ok. divulgar, sinta-se à Uhum. vontade. Ah, tá bom. Primeiro agradecer também pela oportunidade. Eu sempre fico feliz de falar sobre esporte, sobre corrida de rua, sobre, inclusão da pessoa com deficiência no esporte. Então a gente fica muito feliz, né, inclusive lá no projeto Atletismo para Todos, a gente leva essas pessoas com deficiência para participar de corridas de rua, né, pessoas que não sabiam o que era corrida de rua, o que era uma caminhada, né, porque assim também, todo evento de corrida de rua, ele tem ali a opção de você fazer a caminhada, né, e de toda Uhum. forma e igualmente você ganha a sua medalha de participação, ganha a sua camiseta, caminha lá com o número de peito, você tá ali junto naquele clima, né, e aí tem corridas com 1.000 pessoas, com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas, com 35.000 pessoas, como vai ser agora São Silvestre, e as pessoas com É deficiência estão bastante lá. gente. É muita gente, cara. E aí as pessoas com deficiência estão lá, elas saem, né, na São Silvestre, por exemplo, como em todas, elas saem ali, uns 5, 10 minutos antes, então tem a largada lá, as pessoas com deficiência, você vê lá as pessoas com cadeira de rodas, muletantes, pessoas cegas com seus guias, é muito legal. E aí a gente leva essas pessoas para esse mundo, né? Levamos lá para São Silvestre o ano passado, esse ano vão ter algumas pessoas do nosso projeto que vão estar lá representando novamente. Então, a gente fica muito feliz de ter apresentado esse mundo da corrida de rua para essas pessoas e a gente quer continuar inserindo ainda mais pessoas nesse contexto aí, porque a gente sabe, eu tenho uma história eu sei, eu sou prova viva disso, como o, o esporte, a corrida transformou a minha vida, né? Como eu estava ali fadado ao fracasso ali na vida e como a corrida entrou na minha vida e mudou completamente para melhor, né? Uhum. Então, eu sei desse poder que tem a corrida e que ela pode fazer na vida das pessoas e tem feito. São inúmeros, inúmeros casos que eu podia contar de pessoas que também estavam lá sem um norte na vida, perdidas, e a corrida entrou na vida delas e hoje elas estão bem melhores, né? São vários casos que eu poderia estar contando. E então é isso. Fica o convite para quem quiser conhecer o nosso projeto lá no UNASP SP. Fica bem fácil de chegar lá. O projeto acontece às terças, quintas e domingos, a partir das 8 horas da manhã, e paralelo, na verdade, o que é o meu trabalho mesmo, né, digamos assim, o meu ganha-pão, é a assessoria esportiva que nós coordenamos lá, que é a CM Running. A CM Running é uma assessoria esportiva de corrida, e ela fica lá localizada também na pista de atletismo do NASP, então sempre acontece assim, né? A gente está lá todos os dias pela parte da manhã com a CM Running, com os nossos alunos, e aí quando dá 8 horas da manhã, o pessoal do Atletismo Sem Limites já chega lá, e aí a gente começa o projeto com eles também. Então fica o convite para vocês conhecerem a CM Running, seguir o nosso Instagram, tá? Que é CM Running, pode colocar lá, CM1 no Instagram, busca a gente lá, adiciona, a gente coloca lá o pessoal do Atletismo Sem Limites também nas nossas mídias sociais e pode ir lá fazer um treino com a gente, ter experiência de guiar um atleta com deficiência visual, a gente ensina, inclusive, né, como fazer isso, e eu tenho certeza aí que vai ser uma experiência incrível para quem quiser estar conhecendo o nosso trabalho e o nosso projeto.
É isso aí, pessoal. Bom, quem for, né, aí de São Paulo, passa lá, prestigiar o projeto do Tadeu. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.